noite o Botafogo entra em campo para enfrentar o Mirassol. E o Botafogo tem mais baixas por lesões, cara, é inacreditável o momento que vive o Botafogo. Eu acho que não tem nenhum time do mundo que tem tanto jogador lesionado toda semana com a lesão nova diferente como o Botafogo. Algum problema tem que ser investigado. Algum problema existe e precisa ser investigado, não é possível, cara. Agora, novas baixas. Correia fora, lesão na panturrilha, 2 semanas fora. Ele e o Marçal com essa lesão na panturrilha. E o Savarino teve uma alteração clínica e também não foi relacionado para o jogo. Então o Botafogo não consegue ter uma continuidade na escalação. É até difícil, porque o técnico precisa ter uma continuidade e não tem no Botafogo. Então vamos tentar aqui fazer o quebra-cabeça e ver como o David Ancelotti pode escalar o Botafogo para o jogo contra o Mirassol. Eu tinha feito já um vídeo de escalação, se eu não me engano foi terça ou quarta-feira para vocês, mas contando com o Savarino, com o Correia, até mesmo com o Marçal, e esses jogadores não estarão à disposição. Então eu vou te mostrar duas alternativas de escalação que o David pode colocar em campo amanhã com essas baixas que tem novamente. Vem comigo. Com as novas baixas que teve o Botafogo agora, já divulgou os relacionados, sem o Correia, sem o Savarino e sem o Marçal. O time do Botafogo pode ser escalado dessa maneira aqui para o jogo diante do Mirassol, que é um jogo muito difícil. Já vou destacando aqui para você, um jogo extremamente complicado. Vamos lá, o Botafogo terá o Aurelink no gol, isso aqui é uma certeza. O Vitinho também é uma certeza na lateral direita. O David Ricardo volta para fazer a dupla de zaga, ele que cumpriu suspensão no último jogo. Ele vai jogar agora ao lado do Alexander Barbosa, até porque o Marçal não está à disposição. Então, o David Ricardo e o Barbosa vão formar a dupla de zaga e, naturalmente, o Barbosa vem para a direita e o David Ricardo fica na esquerda. São dois zagueiros canhotos, mas é assim que vai ser escalada a zaga do Botafogo, que não é uma zaga ruim, não. Na lateral esquerda, o Cuiabano deve ser o titular ou o Alex Telles. O Alex Telles retorna de lesão, tomara que não se lesione novamente, mas aí tem o retorno do Alex Telles, está relacionado para o jogo. Ele já havia voltado, no jogo contra o Santos, jogou alguns poucos minutos. Pode ser que agora até ele inicie como titular o Alex Telles. Eu vou também mostrar essa possibilidade para vocês. No meio de campo, o Botafogo tem o Marlon Freitas como titular. Eu acho que ele vai com o Nilton e com o Danilo. E aí o Danilo jogaria um pouco mais à frente, como camisa 10. É uma possibilidade. Já que você não tem nem o Correia nem o Savarino, o Danilo pode jogar mais à frente. E aí você até ganha um pouco mais de sustentação no meio de campo com o Nilton e com o Marlon Freitas e dá essa liberdade para o Danilo, que é um jogador que tem muita qualidade. Você mantém o Santi Rodrigues jogando aberto pela direita, você mantém o Cris Ramos no comando de ataque como centroavante, ou o Arthur Cabral, e você pode deixar o Jefinho na ponta esquerda. Você mexe menos na escalação fazendo isso. O que também pode fazer o David Ancelotti para esse jogo? Ele pode simplesmente jogar com o Marlon Freitas e com o Danilo. E aí, ao invés dele jogar com o Nilton, ele pode colocar o Arthur. Ele pode colocar o Arthur na ponta direita, o Santi centralizado e o Jefinho na esquerda. É uma possibilidade. O Arthur, canhoto, o baixinho pode jogar na direita, o Santi centralizado e o Jefinho na esquerda com o Cris Ramos como centroavante. É outra possibilidade que ele pode montar para esse jogo do Botafogo. Também me agrada essa escalação. É um time que fica mais leve, mais móvel do que a outra escalação que eu coloquei para vocês. E aí ele jogaria com Danilo e com Marlon Freitas na dupla de volante. A outra possibilidade também seria ele adiantar o Cuiabano para uma linha mais à frente, jogar com o Telles na lateral, jogaria com o Santi armando o jogo, ou com o Jefinho armando o jogo, e com o Santi do outro lado, ou o Arthur. É outra possibilidade. E aí o Cris Ramos no comando de ataque como centroavante. Essas são as 3 possibilidades de escalação do Botafogo. Mas eu acho que ele vai com Danilo jogando de 10. E com o Nilton e Marlon Freitas de volante. Ou realmente ele só vai colocar o Arthur para jogar na ponta direita e vai colocar o Santi Rodrigues como esse camisa 10 mais armador, o Jefinho na esquerda e o Cris Ramos no comando de ataque. Essas são as possibilidades que tem o David Ancelotti em meio a tantas lesões que o Botafogo vem tendo. Como é que o time entrosa, né? Se muda a escalação todo jogo, a gente já tá na reta final da competição. E aí mais 2 semanas fora do Correia, então já vai perder o clássico contra o Vasco. 2 semanas fora do Marçal, também já vai perder o clássico contra o Vasco. E outros jogadores que podem acabar se lesionando, não sei qual foi essa alteração clínica que teve o Savarino, mas o Savarino é um jogador que não está conseguindo ter sequência essa temporada. Ele joga 2 jogos, um ele fica fora, joga um jogo, o outro ele fica fora. Isso também está complicando a temporada do Savarino. E você, como escalaria o Botafogo em meio a tantas lesões? Você iria com Nilton, Danilo
e Marlon Freitas no meio de campo, deixaria o Santos, o Jefinho na ponta e o Cris Ramos no ataque. Ou você colocaria Danilo e Marlon Freitas de volante, colocaria o Santos Armando no jogo, o Arthur na ponta direita e o Jefinho na esquerda com o Santos centroavante. Ou você adiantaria o Cuiabano para uma linha mais à frente, que eu não gosto, mas é uma possibilidade, adiantar o Cuiabano numa linha mais à frente, colocar o Jefinho, quem sabe, em uma das pontas e o Santos armando o jogo. É outra possibilidade também que tem aí o técnico David Ancelotti para esse jogo contra o Mirassol. Mirassol que não perdeu nenhum jogo ainda dentro de casa. O Mirassol está invicto jogando no seu estádio e o Botafogo tem que ganhar esse jogo, por quê? Para continuar vivo nessa luta por Libertadores, tudo bem que abriu o G7 e hoje o Botafogo já iria para a Libertadores nessa configuração de G7, pode até virar G8 também, porque tem o Cruzeiro, tem o Vasco, tem o Fluminense que estão brigando por vaga na Libertadores e que podem ganhar a Copa do Brasil e eventualmente pode virar um G8 também o Campeonato Brasileiro. E é isso, cara. Gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha nos grupos de Botafogo do WhatsApp. Eu fico nessa, abração do Francesco, nós fui! E comenta seu palpite para Botafogo e Mirassol.